a gente está falando da escrita de si, a gente não está falando de uma escrita que se elogia. A gente está falando de uma escrita que busca praticar a verdade, o exercício da verdade. E quando eu escrevo a verdade sobre mim, eu vejo também aquilo meu que não é assim tão bonito. Eu não sou esse ser perfeito vendido no Instagram, nas redes sociais. Eu tenho as minhas falhas, eu tenho as minhas sombras, as minhas contradições. Quando eu escrevo essas minhas contradições, eu consigo lidar com elas. E quando eu leio uma escrita de si, eu percebo as contradições daquela pessoa que está escrevendo. E isso vai me ajudando a compreender a complexidade da vida. Porque a gente sai desse ideal de perfeição, desse modelo rígido, para entender o complexo. Você já ouviu falar na escrita de si? Não é exatamente um gênero literário, mas pode estar dentro de muitos deles, como uma ferramenta de elaboração de algo que o autor viveu. Sabe aquele e-mail que você escreve para desabafar e não manda para ninguém? Isso também é escrita de si. Quem fala sobre o assunto e explica tudo melhor é a escritora, jornalista e pesquisadora Bianca Santana, a convidada dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana, que a cada 7 dias traz um tema novo para você em 30 minutos. A Bianca Santana conta que desde que ela teve contato com a obra da Sueli Carneiro, ela passou a pensar mais sobre a escrita de si. Quando ela passou a dar aulas em oficinas de escrita para mulheres negras, ela entendeu que as memórias dessas mulheres eram também memórias coletivas. Ela entendeu ali o interesse das histórias pessoais. A Bianca é autora de livros como Quando Me Descobri Negra, lançado pela Fósforo em 23, Arruda e Guiné, Resistência Negra no Brasil Contemporâneo, também pela Fósforo em 22, e Continuo Preta, A Vida de Sueli Carneiro pela Companhia das Letras em 21. Ela vai ser a facilitadora do primeiro Clube do Livro da Gama, que foi desenhado em parceria com ela e que tem como tema justamente a escrita de si. Com o nome de Leitura de Si, ela propõe que, coletivamente, os participantes leiam textos de autores como Conceição Evaristo, Marcelo Rubens Paiva, Abdias Nascimento e Natália Timmerman, entre outros que são expert no assunto. Nessa edição do podcast da semana, a gente conversa sobre a escrita de si, sobre a leitura de si, sobre os fenômenos dos clubes de leitura e sobre o novo Clube do Livro da Gama. Ouve aí meu papo com ela. Bianca, eu tô muito feliz de ter você hoje aqui no podcast da semana. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, estou bem feliz também. Que bom. Hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos que dizem respeito aos clubes de livro, mas também à escrita de si. Eu queria que você me contasse um pouco o que é isso. Obrigada demais por essa pergunta, Beli. É um tema realmente que me interessa já há alguns anos. Porque quando eu comecei a estudar Sueli Carneiro mais profundamente para entender o racismo no Brasil, eu fui à tese dela de doutorado, que foi publicada como livro mais recentemente, chamada Dispositivo de Racialidade, e a Sueli vai mostrar para a gente como a política de morte, em termos Foucaultianos, tem também resistência. E aí ela vai investigar, o que é essa resistência a partir de personalidades do movimento negro brasileiro. Quando eu fui estudar mais ali na minha tese, eu já ofereci oficinas de escrita, principalmente para mulheres negras, mas também algumas oficinas para mulheres ou oficinas abertas para o público geral. E eu tinha muito a sensação de que os exercícios de escrever as próprias memórias traziam possibilidades muito importantes para a construção da subjetividade. As pessoas, elas revisitavam traumas, lidavam com eles, ressignificavam experiências. E aí eu fui ler mais Foucault, já tinha lido um pouco na graduação, mas depois de Sueli fui ler mais. E o Foucault, enquanto ele estuda poder, estuda também resistência, ele vai aos gregos para entender aquilo que ele chama de tecnologias de si. Então, se o poder para o Foucault está espalhado em todos os lugares, nesses dispositivos de poder, que são as leis, as regras, mas também aquilo que não está dito, Os modelos arquitetônicos também são dispositivos. Quando a gente pensa no quartinho da empregada no Brasil, não tem uma norma de que
as plantas, os apartamentos precisam ter o quartinho de empregada, mas essa é uma norma, não dito, muito presente na sociedade brasileira e que configura relações de poder entre quem contrata uma trabalhadora doméstica, quantas horas ela vai passar naquela casa e tudo mais. Agora, é muito duro a forma como esse poder se impõe nas nossas vidas. E todo mundo que está nos ouvindo sente e tem essa experiência de saber que aquilo que se sobrepõe a nós quase assim nos massacra, né? É uma sensação de que não tem caminho, de que resistir a esse poder é algo quase impossível. Mas o Foucault vai mostrar para a gente que a resistência é possível nas brechas, nas fissuras. E ele volta aos gregos para olhar para as tecnologias de si. Meditação, atividade física, jejum, possibilidades de conexão com a própria subjetividade para tentar escapar, né, desse poder, para tentar momentos de liberdade. E uma dessas tecnologias de si é a escrita de si. Então ele vai olhar para a escrita dos diários, para a escrita das cartas, para o quanto essa escrita da própria memória é uma possibilidade de ir construindo a própria subjetividade. Então, a escrita de si, na minha leitura, ela é praticada em muitos momentos, mesmo que a gente não tenha essa intenção. Eu trabalhei por alguns anos com a educação de pessoas jovens e adultas, pessoas que não foram alfabetizadas na infância, na adolescência. E essas pessoas, elas não têm a escrita como ferramenta na vida. Nós, a maior parte de nós que está ouvindo agora, que frequentou a escola, que lê e escreve, costuma utilizar a escrita como possibilidade de elaboração, mesmo que a gente não perceba. Então, uma coisa me irritou muito, eu não quero falar disso com ninguém, eu escrevo. Eu salvo um rascunho de e-mail, eu mando uma mensagem de WhatsApp para mim mesma. A escrita é uma ferramenta de elaboração, mesmo que eu não me dê conta. E quando a gente vai estudar mais a escrita de si, é lógico que a gente vai colocar intenção nessa escrita e a coisa vai ficando mais interessante. Bianca, na Gama, a gente publicou uma reportagem em que a gente investigou a ideia de que a leitura da literatura nos torna mais empáticos. Tem uma relação com essa ideia da escrita de si? Se a gente vai fazer a leitura de alguém que executa, né, essa escrita de si, será que a gente consegue fazer esse exercício e entender melhor o outro? Me parece que sim. Porque quando a gente está falando da escrita de si, a gente não está falando de uma escrita que se elogia. A gente está falando de uma escrita que busca praticar a verdade, o exercício da verdade. E quando eu escrevo a verdade sobre mim, eu vejo também aquilo meu que não é assim tão bonito. Eu não sou esse ser perfeito vendido no Instagram, nas redes sociais. Eu tenho as minhas falhas, eu tenho as minhas sombras, as minhas contradições. Quando eu escrevo essas minhas contradições, eu consigo lidar com elas. E quando eu leio uma escrita de si, eu percebo as contradições daquela pessoa que está escrevendo sobre ela. E isso vai me ajudando a compreender a complexidade da vida. Não dá para eu dividir o mundo entre as pessoas boas e as más. Porque aquilo que a gente chama de bem e mal mora em todos nós. A forma como a gente vai agir, as escolhas que a gente vai fazer que são muito importantes. Mas ler quem pratica a escrita de si nos traz essa possibilidade de compreender mais todas as pessoas e nos compreendermos também, porque a gente sai desse ideal de perfeição, desse modelo rígido, para entender o complexo, para mergulhar naquilo que é contraditório, que não é fácil de lidar. E isso me parece nos tornar pessoas de fato mais empáticas. E que autores você acha que aderiram bem à escrita de si? Assim, você pode citar alguns nomes, brasileiros, estrangeiros? Olha, é uma classificação externa. Assim, não significa que as pessoas dizem, eu pratico escrita de si, né? O primeiro nome que eu vou citar, aliás, é uma pessoa extremamente crítica à noção de escrita de si. Não gosta de escrita de si, não gosta do Foucault. Fala que escrita de si é uma escrita ensimesmada, que é uma coisa que não olha para o coletivo. Eu discordo, mas respeito, obviamente. E essa pessoa tem uma formulação para essa escrita em primeira pessoa, principalmente de mulheres negras, que é Conceição Evaristo. Então, Conceição Evaristo escreve numa primeira pessoa do singular, eu, que é também primeira pessoa do plural, nós.
O que ela escreve em primeira pessoa, a partir das vivências de mulheres negras, por isso escrevivência, nos permite mergulhar naquilo que o Foucault chama de escrita de si. Mas essa é a minha leitura. Conceição Evaristo não gosta de escrita de si, muito menos do Foucault. Muitas autores que trabalham com a escrita de memória, de novo, né, na minha leitura, praticam escrita de si. Mais recentemente, eu tive contato com os escritos do Abdias Nascimento em primeira pessoa, contando das experiências dele, contando até de quando ele ficou preso no Carandiru na década de 1940. Eu pirei com essa leitura, porque além do Abdias contar da própria experiência no cárcere, ele ouve as histórias daqueles homens negros presos, e ele experimenta ali o teatro do sentenciado, que depois vai virar o teatro experimental negro. Ali, para mim, está muito nítida a escrita de si, mas não significa que o Abdias se viu assim, mesmo porque, né, o texto, por exemplo, escrita de si do Foucault, é um texto de 1983. O Abdias estava escrevendo isso em 1940. Tem uma carta de que eu gosto muito, escrita pela Esperança Garcia no século XVIII. Perto de 1780, essa mulher, que foi escravizada no Piauí, ela escreve uma carta para o então governador do estado, denunciando as situações de maus tratos a que ela e sua família estavam submetidas. Essa carta, que é também uma denúncia, e hoje é olhada, né, por juristas como uma petição jurídica, eu também leio essa carta como uma escrita de si. Ela vai contando a situação que ela vive em uma carta para esse governador. Bom, podia ficar aqui citando inúmeras autoras e autores que nessa escrita das próprias vivências, das próprias memórias, em relação com o coletivo, praticam essa escrita de si. Então, a escrita de si é engraçado, né? Você falou que ainda é polêmico, né? Mas, assim, te ouvindo falar, voltando para a primeira pergunta, me parece muito claro de que faz sentido. Então, eu queria te perguntar como é que tem sido, eu sei que você está trabalhando com esse conceito com alunos também, como é que tem sido a recepção? Se as pessoas entendem rapidamente e abraçam o conceito, ou se tem resistência, como tem sido? As pessoas entendem muito rapidamente porque elas têm vontade de escrever sobre as próprias experiências, mas elas se sentem inseguras. Então, às vezes elas falam, nossa, mas isso vai interessar para quem? Né? E eu escrever aquilo que eu vivi não necessariamente dialoga com as outras pessoas. Ou então, será que eu não estou praticando mais do mesmo? Será que não é uma escrita egóica? Isso é importante para quem? Quando a gente pensa na escrita de si, a gente pensa também que nós somos seres que convivem aqui nessa sociedade. Enquanto eu estou escrevendo sobre aquilo que eu vivi, eu escrevo também sobre o meu grupo social, sobre o meu grupo racial, sobre o meu gênero, mesmo que eu não tenha essa intenção. E a gente tem uma tradição de publicar no Brasil autores homens brancos, em sua maioria, né? Por décadas o mercado editorial fez isso. E quando a gente olha para a literatura no mundo todo, a gente também tem uma grande maioria de homens brancos do norte do mundo sendo publicados. Então, escrever a nossa experiência aqui do sul global já é algo muito interessante, porque são vozes, são narrativas que não foram ainda suficientemente contadas. A gente ainda não participou do mundo literário, da produção de conhecimento, da formulação estética, né, disso que a gente chama de humanidade o suficiente. E se a gente tem só uma narrativa possível, se a gente tem história só de um grupo social, a gente reduz muito aquilo que a gente chama de universal. Então, por que a literatura universal é a literatura produzida no norte do mundo por homens brancos? Literatura universal é aquela que diz respeito às pessoas que estão aqui nesse universo. Então, uma escrita em primeira pessoa de uma mulher negra da periferia da Amazônia é, sim, uma escrita universal. Por quê? Porque ela vai mergulhar em temas que dizem respeito às pessoas que vivem em qualquer lugar do mundo, ao mesmo tempo em que ela vai contar particularidades do seu tempo, da sua região, que precisam ser conhecidas por mais pessoas. Então, isso você acha que é o poder que esse tipo de escrita tem de tocar as pessoas? É essa coisa de identificação? Tem um poder de identificação, tem o poder também da curiosidade.
A gente adora saber da vida dos outros, não é? Antes eu achava que era só eu, mas eu tô achando que todo mundo adora saber da vida dos outros. É gostoso, né? Ler as memórias de alguém, perceber como as pessoas lidam com situações parecidas ou diferentes das situações que a gente viveu. Tem algo que desperta bastante interesse também na leitura da escrita de si. E qual é a diferença para uma autobiografia, por exemplo? Olha só, uma autobiografia é essa busca por registrar a história da própria vida, né? Eu posso ler um texto autobiográfico e perceber nele características da escrita de si. Eu posso classificar um texto autobiográfico também como escrita de si, porque a escrita de si ela não é um gênero textual. Então, eu posso praticar a escrita de si numa autobiografia, numa crônica, num poema, numa diversidade muito grande de textos, né? Nas cartas, nos diários. Então, muitas vezes, a escrita de si ela pode ser uma classificação que se sobrepõe a outras. Então, eu posso ter um romance que tem ali a prática da escrita de si. Eu posso exercitar a escrita de si na ficção. Esse é um debate longuíssimo, que a gente pode ter, tem gente que vai concordar, tem gente que vai discordar, mas muitos teóricos da literatura, da produção literária, concordam que sempre que eu escrevo sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema, eu estou também escrevendo sobre mim. Obviamente, se eu escrevo um diário, se eu tenho um caderno de anotações, se eu intencionalmente estou narrando algum episódio da minha vida para elaborar esse episódio, eu estou praticando essa escrita de si com consciência e intenção. Mas em outros gêneros textuais eu posso praticar mesmo sem tanta consciência. Você vai ser facilitadora do primeiro clube de livros da Gama, e o nome é justamente a leitura de si. Você pode falar um pouco sobre a ideia desse clube, o que você espera dele, o que você está planejando? A ideia, então, de a gente ler quem pratica a escrita de si é essa possibilidade de a gente se conectar com algo muito profundo que nos conecta como pessoas, né? Lidar com as alegrias ou as dores ou os traumas de alguém a partir da leitura dessa escrita de si nos permite lidar com as nossas próprias questões. Ao mesmo tempo que isso não é só individual ou individualista. Quando eu leio a escrita de si, principalmente em grupo, por isso um grupo de leitura, eu consigo lidar com questões coletivas importantes. Então, quando eu leio, por exemplo, Becos da Memória, da Conceição Evaristo, que é o primeiro livro que a gente vai ler no clube, eu leio sobre uma favela em Belo Horizonte que vai ser desapropriada. E as relações entre essas pessoas, as conexões entre elas, o que muitas delas vivenciam, me permite aprender muito sobre mim, mas também sobre o Brasil. Quando eu leio Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, além do filme, esse sucesso absoluto, que coisa maravilhosa, mas eu sei também, a partir do olhar de um filho que sofreu imensamente as dores do desaparecimento político do seu pai, eu olho para a Dona Eunice Paiva, uma das mulheres mais importantes na luta contra a ditadura no Brasil, na busca por memória, verdade e justiça. Então, ao ler as memórias de um menino, eu sei muito sobre a história do Brasil, sobre a história da resistência. Quando eu leio, por exemplo, Scholastique Mukasonga, que é uma autora ruandesa, uma das únicas sobreviventes da sua família ao genocídio em Ruanda, ler as memórias da Scholastique nos permite compreender como é que um povo, dois povos que moram no mesmo território vão agravando um conflito provocado também por um colonialismo belga, europeu, mas esse agravamento, como ele se dá no dia a dia, como ele se dá nas relações, como de repente não dá mais para aquele convívio acontecer e um grupo passa a matar o outro com muita violência e a maior parte da família dela morre, né? E ela longe não consegue enterrar seus familiares, ela não consegue atender o pedido da mãe de cobrir o corpo dela morta com uma mortalha.
Então, é muito bonito um trecho em que a Scholastic disse que, já que ela não consegue cobrir o corpo da mãe com esse pano, ela vai tecer com palavras a mortalha daquele corpo ausente. Então, além de aprender sobre Ruanda, sobre África, sobre as imigrações, sobre os conflitos globais, eu também aprendo com a dor dessa filha. Eu aprendo com a dor de alguém que sobreviveu depois de ter testemunhado um horror na humanidade. E a gente tem vivido dias muito difíceis no mundo todo, né? Aqui no Brasil também, a gente olha o que tem acontecido no mundo e parece tão maior do que a gente, parece tão difícil de enfrentar, que a gente vai adoecendo de fato. A possibilidade de ler em grupo como as pessoas lidaram com momentos difíceis também nos traz essa possibilidade de expandir o nosso repertório de práticas de liberdade. E aí, se a gente volta para o Foucault, é nessas fissuras, nessas brechas que mora a resistência. Então, esse poder, né, distribuído e tão opressor, também não interessa a ele pessoas apropriadas da própria subjetividade. Então, essa escrita daquilo que não interessa ao poder é uma resistência importante e coletiva àquilo que nos oprime. Você acha que, lendo com outras pessoas, é a discussão que vem depois que pode abrir mais a nossa reflexão? Olha só, lá nas décadas de 40, 50, o Paulo Freire organizava círculos de cultura, era assim que ele chamava. A gente fala pouco sobre isso, a gente conhece mais o Paulo Freire, né, secretário municipal de Educação de São Paulo, ou um pensador muito citado, mas ele foi também um grande educador, que além de ter ali um jeito de alfabetizar pessoas adultas, muito importante, ele organizava também isso que ele chamava de círculos de cultura, em que as pessoas sentavam, se olhavam em roda, debatiam um texto, um livro, conversavam sobre uma palavra geradora, né, pensando também no método de alfabetização. Mas essa história, esse histórico da educação popular, de sentar em roda para conversar sobre um tema, ele foi muito importante, tem sido muito importante para a formação crítica das pessoas, além da construção de comunidades, da construção de vínculos. Muita gente tem se sentido sozinha. Mesmo quando a gente está em grupo, não necessariamente a gente consegue compartilhar aquilo que nos aflige em qualquer ambiente. No grupo de leitura, mesmo que eu sente virtualmente em círculo com pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi, eu tenho essa possibilidade de troca a partir de um repertório comum, a partir de um livro que a gente leu, a partir de um trecho que a gente leu. E quando eu destaco aquilo que me chama atenção, quando eu coloco as minhas dúvidas, as minhas perguntas, mais do que as minhas certezas, eu aprendo na troca com aquelas pessoas que estão no mesmo ambiente. E a facilitação de um grupo de leitura pode tanto promover, né, essa troca de um jeito interessante, como pode trazer ainda mais elementos para a nossa reflexão, para a nossa leitura, trazer ainda mais perguntas para a gente extrapolar, né, uma primeira leitura que eu faria individualmente daquele texto. É muito bom te ouvir assim, porque os clubes, eles viraram uma febre mundial, né? Tem gente da literatura fazendo, mas tem gente que não tem nada a ver com a literatura que tem clube de leitura, cantoras, atrizes. E eu queria então te perguntar, Bianca, por que você acha que eles se proliferaram dessa maneira e deram tão certo? Você falou um pouco da solidão, eu tenho alguns palpites que eu vou jogar aqui, para ver se você acha que faz sentido e também quais são os outros caminhos que você vê. Mas eu pensei na nossa falta de atenção nesse ritmo acelerado que a gente vive hoje, abuso de celular. Não sei, você acha que tem a ver? Por que justifica esse sucesso, né? O que levou a esse sucesso dos clubes? Me parece que tem a ver, sim. E as pessoas estão percebendo que o tempo que elas gastam rolando feed, né, nessa produção de dopamina que depois não traz nada e fica aquele vazio, é um tempo muito mal utilizado e que não me traz nada depois, né? E ali mesmo durante, é um durante que cansa, né? Eu fico cansada, eu fico exausta. E aí se eu não leio porque eu não tenho tempo para ler,
como é que eu tenho tanto tempo, então, para ficar nesse celular, né? E nada contra o celular, tem gente que lê livro no celular, eu trabalho no celular, tá tudo certo com o celular. Mas o excesso de tempo num jardim murado de uma rede social, que eu não estou necessariamente vendo aquilo que mais me interessa, mas eu estou consumindo o que um algoritmo desenhado lá no Vale do Silício, né? Para que essa empresa lucre, ela está me entregando determinado conteúdo. Então, por que eu vou dedicar o meu tempo, a minha energia de vida a ficar rolando esse feed, produzindo dinheiro para esses homens brancos supremacistas, né, que têm se alinhado cada vez mais a uma política de morte para a maior parte das pessoas. Então, eu posso usar esse tempo de muitos modos. Eu posso usar esse tempo para ler e para conversar sobre aquilo que eu estou lendo. E ler literatura traz essa possibilidade de expansão do meu repertório, da minha subjetividade, das minhas experiências, né? Eu fui uma criança que conheceu muitos lugares, muitas pessoas, sem sair da sala do apartamento da Coab Fernão Dias, onde eu morava na Zona Norte de São Paulo. Então, essa viagem, né, que a literatura nos permite, ela muitas vezes fica inacessível por a gente achar que a gente não tem tempo, ou porque a gente tem dificuldade mesmo de se concentrar naquela leitura. Quando eu assumo compromisso com um grupo, eu vou ler então, porque eu vou encontrar as pessoas, né? E aí eu coloco mais energia, mais atenção naquela leitura para conseguir participar daquele grupo de forma mais consistente. Para isso, mesmo que eu não tenha tido tempo, né, de ler o combinado até o próximo encontro, se mesmo assim eu vou e ouço as pessoas, eu fico mais estimulada a voltar e ler, né? Então, mesmo que eu leia depois do debate já ter acontecido, eu tenho ali um caminho, um percurso, uma curiosidade, eu fico mais conectada ao texto. Mas eu também acho que as pessoas gostam dos clubes de leitura, porque ler junto é uma delícia. E trocar, conversar é muito, muito, muito bom. E, às vezes, as nossas conversas, os nossos encontros, eles ficam ali numa superficialidade, né? Seja de como está o tempo, seja uma reclamação da minha rotina, contar um pouco do que está acontecendo na minha vida. Às vezes a gente até cansa, né? Nossa, estou cansada já de repetir as mesmas coisas. Encontro as minhas amigas, falo a mesma coisa, ouço a mesma coisa, também dá um cansaço. Num clube de leitura, a gente tem a possibilidade de trocar e conversar sobre algo diferente, sobre histórias, acontecimentos, escritos também, de determinado modo, com uma elaboração estética que expande o meu sentir. Então eu sinto mais coisas do que eu estava sentindo antes. E eu posso trocar, eu posso ouvir. E outra pessoa, ela interpretou de outro jeito, mas ela também sentiu diferente de mim. Trocar, conversar sobre isso é uma delícia, é muito prazeroso. E de verdade, eu fico muito feliz com essa expansão dos clubes de leitura pelo mundo, porque significa que tem muita coisa acontecendo, né? Às vezes a gente olha e fala, nossa, o trumpismo ganhou, né? A gente olha essa extrema-direita crescente, parece que não tem para onde ir nem como. De repente tem uma movimentação silenciosa de pessoas leitoras que está conversando, fortalecendo a própria subjetividade e não está se deixando afogar na amargura que as notícias muitas vezes nos provocam. Então eu realmente fico muito animada por saber dessa expansão de grupos de leitura no mundo todo. Talvez essas pessoas fiquem mais atentas também, né? Tomara. Muito bom te ouvir, Bianca. Super obrigada. Obrigada demais, Beli. Um beijo enorme. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. São muitas entrevistas sobre os temas que importam no mundo de hoje. Para você ter uma ideia sobre literatura, a gente já conversou com a curadora da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, a Ana Lima Cecílio, sobre poesia. Com a autora e tradutora Bruna Lobato Dantas, a gente conversou sobre como a inteligência artificial não deve engolir a tradução de literatura. E com o escritor Marcelo Rubens Paiva, a gente falou sobre a importância da memória da ditadura. Nas principais plataformas de áudio como o Deezer, o Spotify e o Apple Podcasts,
E também no canal da Gama no YouTube, você escuta o podcast da semana. Eu sou Isabelle Moreira Lima e este é o podcast da semana. A cada 7 dias um tema novo para você em 30 minutos. Até semana que vem!